E não é para pegar e ir no lugar e simplesmente fazer o que o cliente quer. A gente pensa primeiro no conteúdo que vai ser feito pro usuário final. Sendo feito para eles, tendo relevância para eles, vai dar audiência e vai dar resultado pro cliente. Se eu fizer o que o cliente tá pedindo, simplesmente eu vou fazer o que ele tá fazendo na rede social dele, que vai zerar lá de curtida e de audiência. O que você vai fazer para fidelizar uma parte desses caras que estão aqui? A comida vai ser boa, o lanche vai sair na hora. Eu falo, não, cara, essas coisas têm que ser obrigação, mas você tem que ir além disso daí. Quer dizer, qual que é a tua estratégia para você continuar fidelizando? Mesmo que você possa aproveitar oportunidades que estão ali no mundo digital, que pode ser alguma coisa rápida e às vezes vai dar um resultado rápido, quando você fala de restaurante, muitas vezes naquele final de semana, naquele dia, se você não fez algo que gerou um residual na cabeça das pessoas, Exato. As pessoas vão lembrar daquela marca no final de semana seguinte. Para entender que não adianta fazer uma única vez e vai dar tudo certo, vai acontecer e acabou. Ele ter essa constância, ele planejar no médio e longo prazo as ações, tudo que uma agência sempre quis fazer para o cliente e às vezes o empresário acaba não tendo essa mentalidade. Mais um episódio especial da série Sinapse, aqui no podcast Melhor de 3, sempre com um convidado mais que especial para mergulhar fundo com a gente em assuntos de branding, growth e vendas, trazendo diferentes visões, conectando novas ideias. Eu sou o Paulo Razeira, aqui nesse trio do Melhor de 3, sou o cara do brand. E antes de apresentar o nosso convidado, me diga aí quem é você. Sou Paulo Milreu, cara do growth, e eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas. E nós três juntos formamos o Melhor de 3 e edição super especial, hein? Vale a pena. Quem é que tá por trás do Social Bauru? A primeira pergunta é, quem é que não conhece o Social Bauru aqui na cidade, né? Mas por trás do Social Bauru, estamos aqui com ele, Vinícius Fernandes. É isso mesmo? Isso. E aí, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo espaço e vamos bater um papo legal. Legal, a gente vai conversar. Eu te falei que eu tenho uma pergunta aqui, ó, que o Paulo falou que acordou às 3h30 da manhã. Eu fui dormir pensando nessa pergunta. Eu falei, cara, o que será que ele vai responder? Ninguém dormiu hoje, pelo jeito. Eu acordei. O que será que ele vai responder? Beleza, vamos lá. E aí, quantos anos de Bauru? Pessoalmente, você diz? Não, eu nasci aqui, então 39, né? 39. Você veio na barriga da mãe pro Bauru. Isso, exato. Legal. E me diz uma coisa, hoje como é que é a tua vida familiar? Você é casado? Eu tô casado no papel, ainda vai ter uma festa grande, um pouquinho maior, daqui a do papel só. Aí, ó, galera, aí. Social Bauru, todo mundo vai ficar sabendo. Cobertura do Social Bauru. Mas sou casado, vai completar 1 ano agora no próximo mês. E só isso, só 2 cachorros e por enquanto tá bom. Nós temos uma particularidade, a gente já foi vizinho, né, Vinícius? Já fomos vizinho. Agora que eu lembro, a gente no prédio? A gente foi vizinho lá no prédio. Eu morava de frente pra tua porta. Verdade. Lá. Bacana, agora eu lembrei. Andar 10 ali do San Giovese, né? Isso aí. Vem cá, e se eu puder te perguntar, essa não é uma pergunta quente ainda, e depois eu vou passar para meus colegas aí tá perguntar. só preparando, só esquentando. Se eu puder te perguntar só. O porquê do Social Bauru, a gente pegando aquela analogia do ciclo dourado, o que você faz, por quê, o quê, como você faz e por quê. Eu sim. adoro saber o porquê. Por que você decidiu? Em que momento você teve a clareza? Pode falar do porquê, mas se você quiser trazer um momento também, que momento você decidiu assim, ó, cara, eu sei exatamente o porquê desse treco aqui. Cara, o porquê, o momento exato eu não vou conseguir falar, mas eu sempre fiz isso desde pequeno. Então, assim, com 8 anos, eu junto com meu pai, eu fiz um jornalzinho do quarteirão, da quadra 31 da Gustavo Maciel ali, na casa da minha mãe. Fiz um jornalzinho junto com ele, que era uma folha A4 dobrada no meio, assim, chamava Jornal Baboseira, bem criança mesmo. E daí colocava algumas coisas do quarteirão ali, só a quadra 31 mesmo. Fazia uns 8 imprimia mesmo na impressora ali, né, de casa, e jogava na casa dos outros. Então, assim, sempre a parte de comunicar e contar algum tipo de novidade, eu acho que nasceu comigo ali. Então, só por isso já dá para ter uma noção. E eu percebo que eu continuei fazendo isso até hoje. Então, depois disso, aprendi a mexer um pouco em HTML, fiz um curso no Senac de HTML, lá em 2000, mais ou menos. Fazia site da 8ª série do colegial
colegial, então da época de Mirk, né? Do canal de Mirk, né? Logo depois tive um blog, a partir de 2002 até 2012 tive um blog. Então, assim, sempre gostei de estar sempre comunicando, sempre contando alguma coisa, mostrando as curiosidades, as coisas que eu gosto, né? E isso se transformou depois numa forma mais comercial, que foi o Social Bauru, né? Que daí eu comecei a cobrar de verdade, porque até então eu nunca tinha ganhado R$1 com nada disso. Quem não sabe, então, o Social Bauru começou há muitos anos atrás, né? Só o nome que veio mudando, né? Exatamente. Sempre foi social, né? Sempre Era social do bairro, aí foi ampliando, né? Do social da quadra. Do SETA, né? Que era o colégio que eu estudava, né? Social do SETA, depois entre as baladinhas que tinha ali entre os amigos e depois o Social Bauru. Onde você estava e tivesse um grupo social, tinha... Tirando foto, sim. Tinha um informe ali, um comunicado dizendo o que estava acontecendo. Bem bacana isso. Então, tem muitos anos de história dessa vocação. Eu gostava de filmar também, fazer os melhores momentos, botava uma música e mostrava os melhores momentos do ano, entre os amigos, né? Entre os churrascos, entendeu? Tá no YouTube até hoje. Eu entrei esses tempos, lá estava escrito há 20 anos atrás. Falei, não é possível. E tá no YouTube, porque 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, porque o YouTube ele é de 2005, né? Mais ou menos, né? Então foi no comecinho de YouTube, eu jogava esses melhores momentos. E o Paraíba veio da onde? O Paraíba é um apelido que não tem nenhum tipo de explicação, assim. Veio quando eu tava na 5ª série, e daí eu aproveitei para conseguir diferenciar branding. Eu ia falar, Paraíba é branding. Para conseguir diferenciar, né? Vinícius acaba sendo nome comum, mas eu precisava comprar lá o .com.br, então eu comprei o viniciusparaíba.com.br, né? E ficou por 10 anos usando esse nome com um blog. Tinha um pinguinzinho, que era o mascote, que também não tem nenhum motivo para ter escolhido, mas depois ele ainda continuou hoje com o Prêmio Império, o troféu, ele é um formato de pinguim, então, mas tem toda uma explicação por trás do pinguim, depois eu conto. Imaginei, você começou a falar, eu falei, eu tenho na verdade, subconsciente, todo mundo tem o arquétipo dos animais, né? De muitos animais, né? Eu não me lembro de ter pesquisado, eu não sinto você descobriu o arquétipo do pinguim, mas agora lembrando que tem uma cerveja que usa o pinguim como arquétipo, né? E aí a tentativa é de mostrar algum tipo de grandeza ali, nobreza e sim. Como se fosse o império, né? Já mostrando, falando um pouquinho do Prêmio Império, ele tem a ver que o pinguim fica em cima de uma geladeira nas cozinhas brasileiras, então tem a ver com gastronomia. Eu vejo o garçom ali só, cara. Garçom pode ser, garçom, legal, olha, nunca tinha pensado. Uma bandejinha. Perfeito, garçom tem a ver com a premiação de gastronomia. E a premiação de gastronomia, você usa o smoking, né? Que é o pinguim, ele é todo elegante. Então esse ano acho que eu vou tenho que tomar um smoking. Tem que tirar o seu do guarda-roupa, pegar aquele smoking que você já tem lá. E tem, o prêmio Impera vem de pinguim imperador, né? Então o pinguim que tem ali no formato troféu também é pinguim imperador. Então a gente tomou esse cuidado, tá? A gente tomou esse cuidado para não ficar aleatório. Você falou que o arquétipo que veio por trás da minha cabeça é o imperador mesmo. Exato. O arquétipo do pinguim é o arquétipo do imperador. E a gente estava brincando antes dizendo que o apelido pegou porque você não quis, mas depois você falou, cara, no comecinho, isso né? aí, vou tornar isso aí brand, né? Sim. No comecinho você não quer, mas daí depois você fala, vou usar isso daqui como diferenciação, né? Eu vou te confortar e dividir com você o seguinte, eu sou muito chateado por eu nunca ter tido um apelido. Verdade. Vamos dar um apelido pra ele agora. Vamos. Não, já tá bom. Então eu nunca tive apelido. Nunca tive apelido na escola. Todos os amigos tinham, eu não tinha apelido, cara, né? Era um anti-bullying. A gente tem aquele que a gente não fala. Não, eu falo, eu me sentia desprestigiado. Falo, por que ninguém vai colocar um apelido? Ninguém me percebe. Aquele apelido interno que só a gente sabe. Aquele dele é o que a gente daí só ele não fala. vai gostar mesmo. Daí as câmeras desligadas. Existe um apelido, então, mas você só fala num grupo separado, né? A gente tem um outro grupo. Legal. Só pra isso. Vai lá, Razeira, começa aí com o seu braille. Isso aqui, ó, é que dura 3 horas. Viu? Pode começar. Caraca, é braille mesmo. A gente nem faz pergunta. Pode mostrar pra câmera isso aqui? Eu sempre mostro. Olha isso aqui, gente. Ninguém vai entender mesmo. Se tá assim, é a mesma coisa. Não vai fazer tanta diferença. Mas, ô Vinícius, tem um ponto que quando a gente pensou, né, nesse papo com você, a origem da conversa tem a ver com obviamente a gente está conversando aqui com empresários, né? Em geral, pequenos, médios empresários, mas é muito mais amplo esse público. A gente conversa com os profissionais das áreas, né? de corporativo, enfim, é um público corporativo mais geral. E a gente sempre fica discutindo sobre resultado para as empresas, resultado para as marcas. E quando a gente pensa mídias, né? Formas de fazer chegar a sua mensagem até as pessoas, até o público-alvo de interesse daquelas marcas, daquelas empresas, tem uma diversidade muito grande, obviamente, de mídias, mas tem uma mudança
que ocorreu aí, relativamente, período histórico, é uma mudança muito recente, Sim. né? Nas últimas décadas aí Sim, que foi acontecendo. 10 últimos anos, talvez. Onde as mídias digitais, elas ultrapassaram muito rapidamente. A gente foi vendo gráficos, né, lá atrás, né, onde as online e offline tinha ali em algum certo momento uma disputa, mas depois de um tempo teve uma ultrapassagem aí dos meios digitais e esse crescimento não para, né? E na verdade o que acontece hoje, e a gente foi pensando nisso, né, que a gente quis bater esse papo com você, é discutir justamente isso, essa questão das novas mídias. A questão de os empresários, as empresas, as marcas entenderem como podem explorar da melhor maneira possível esse mundo online, digital, que muitas vezes uma grande parte dos empresários não são nativos digitais, a gente até tem conversado sobre isso, Maioria, né? Até os próprios veículos de comunicação, tem alguns que são nativos digitais, eles já vêm com uma cabeça diferente daqueles que tiveram que fazer uma transição. E alguns estão ainda brigando com essa transição, a gente conversava até agora há pouco sobre isso. E essa cultura que já está arraigada ali nesses veículos, muitas vezes dificulta que tenha uma visão diferente para poder explorar da maneira correta. E você imagina, se os próprios veículos têm essa dificuldade, imagina os empresários, né? Para entender o que são os veículos. O que usar, como aproveitar da melhor maneira para fazer a minha marca se destacar, para eu fazer a minha mensagem chegar no público que me interessa. E o que acontece é que tem essa variedade de mídias, onde cada marca pode ser uma mídia hoje. Isso vem junto com isso, quer dizer, tem a parte boa disso, que é uma democratização, acesso a informações, barateou num certo sentido, a gente até pode conversar muito sobre essa questão dessa relação de custo, né? Sim. Com as mídias, com os espaços que você adquire, que você tem espaços gratuitos ali de Facebook, Instagram, TikTok, e aí você já pensa, eu acho que só essa mídia gratuita já funciona para mim. Muitos empresários caem nesse erro, né? Sim. Mas o fato é que, junto com essa parte boa de democratizar, de acesso, de baratear, vem a parte ruim, que é saturação. Então, a gente tem informações nos bombardeando o tempo inteiro e a gente tem que ter alguém para fazer uma curadoria. Num certo sentido, vocês fazem isso. Vocês fazem essa curadoria e trazem um conteúdo já filtrado, de qualidade, para mostrar para as pessoas para onde olhar. Porque senão a gente fica perdido e fica olhando para todo lugar e você não consegue prestar atenção em nada, você fica só na superficialidade de um monte de conteúdos e não consegue realmente aprofundar e entender. Fora a concorrência, né? Você tem concorrência com o mundo inteiro no quesito da atenção, e não só um formato, né? A gente tem a concorrência de um jogo que você pode estar jogando no celular ou na televisão, ou a Netflix é um concorrente, porque hoje a concorrência acaba sendo a atenção. Acabou a coisa da uma mídia contra a outra, né? Eu acho que a atenção acaba sendo mais... Mas e todo mundo gera conteúdo? Todo mundo tem todo. Pode ser o conteúdo pessoal, pode ser o conteúdo vendido. Né? Os influencers que são profissionalizados, já vou... Só para ser do conta, não é todo mundo que gera conteúdo. Não, todo mundo não. Tem gente que não tem nem... 3% geram conteúdo. O que já é muita coisa. Que estão nas redes sociais. 1 a 3% da população mundial ou não? Mundial. De que tem acesso, né? Que gera conteúdo. Senão você não viveria ali dentro. Cara, esse 1 a 3% tá todo mundo no meu Instagram. Não, 1 a 3% e é muito conteúdo já. Porque se você perceber, já é um absurdo, você tem hoje, né? Se você olhar Instagram, você tem o conteúdo de quem você segue, você tem o conteúdo de quem você não segue, você tem os anúncios. E aí, se você reparar, você vai ver que se você versus 24 horas, né? 8 horas às vezes, né? Se você olhar as pessoas que você está seguindo, você vai ver que não produz conteúdo, não produziu não faz muito tempo, não produz conteúdo. Tem muita e gente essa relação também, né? Que pega o conteúdo de outra pessoa e coloca na sua própria... Mas é 1 a 3. Porque nessa relação é a mesma que a gente tem do ser humano aqui batendo papo na mesa do bar. Quem fala mais, quem fica escutando, quem é mais midiático, quem antigamente tinha uma coluna no jornal, tinha coluna na revista, 1 a 3%. Isso que é um professor, às vezes, né? E qual é a relação que você tem com isso, o impacto que você está dizendo? Se você está com essa sensação que é tanto assim e é só 1 a 3%... Só que você tem que lembrar dos geradores de conteúdo de inteligência artificial, que isso daí deve subir pra caramba. E aí, claro, agora começa a ter uma mudança. Agora, eu estava vindo pra cá, eu vi assim, Pablo Marçal gera 50 stories por dia. Caramba. Então, por isso que você tem a sensação. Ele está gerando por ele mais 49. Sim. O outro está gerando por ele mais 30. O outro está gerando por... É essa a questão. Então, e no momento os que geram muito.
Só que no momento que muitos dizem, desculpa, Vinícius, Imagina. que não é mais quantidade, né, Paulo? Eu ouço isso do meu especialista em growth. Então, Fala assim, ó, não é mais mais quantidade, qualidade. é qualidade e agora. aí tem de tudo, né? Você tem que entender o seu público. Tem gente que gosta de ir até o YouTube e ver conteúdos de 40 minutos, de 25 minutos. Eu gosto. Eu gosto. Então tem gente assim? Tem. Muitos? Tem. Você precisa se preocupar com todos? Não. Você precisa sempre preocupar com uma segmentação da segmentação da segmentação que chama nicho. É que as pessoas estão sempre preocupadas com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo. Né? Então, Sim. se a gente levar para o Social Bauru, é a mesma coisa. Eu estou querendo que o Social Bauru resolva todos os meus problemas. Então, no momento que eu contratar ele e publicar lá, tá tudo resolvido. Não precisa fazer mais nada, né? Ô Vinícius, me diz uma coisa. Você ia falar alguma coisa que quer completar? Fica à Eu vontade. não sei se a gente respondeu a pergunta. A gente foi Mas entrando. essa linha de raciocínio, Foi mais uma reflexão. Porque, na verdade, eu enxergo Social Bauru justamente como eu citei, essa curadoria. Quer dizer, alguém que é um espaço que ao mesmo tempo você pode anunciar. Curadoria e um pouco de... Eu não sei se é status a palavra, mas assim, a gente como A reputação. como uma reputação de colocar ali a marca e aparecer. Mas é um guia, ali, né? É um guia. Quer dizer, O site nosso é todo fazer, formato de o que eu vou guia. fazer, o que tem de opções na minha cidade Exato. nesse final O que de está semana. acontecendo de O que novidade. está rolando? E de repente é isso, vocês mostram, por isso que eu digo, é uma curadoria. É, É óbvio que ali. com o lance do status social, sem dúvida. Mas Sim, porque daí eu apareci no Social Bauru, né? Então, Eu brinco, é a Mauri Júnior de Bauru. Né? Não gosta de aparecer tanto, mas enfim, é um pouco essa lógica de. Parece que ele vai começar agora a entrevistar qual Mauri Júnior. vai, nas festas. Mas essa lógica de coluna social tá desde o início, né? Quando você Tá. fazia lá da quadra 21 da Gustavo Maciel, Sim. não deixa de ser isso. O que está acontecendo por aqui, né? Exato. E aí tem um olhar da curiosidade e até ficar se metendo na vida dos Isso, outros e procurar isso, exato. saber ali algumas coisas que ninguém tá falando e Sim, colocar eu isso. sempre fui muito curioso e muito informado. Sempre gostei muito de me informar, assim. Então acho que tem tudo a ver com isso. Mas essa lógica do Social Bauru, como é que você enxerga dentro desse universo todo, dessa saturação do mundo digital? Como que você consegue fazer com que o conteúdo de vocês se destaque no meio dessa multidão toda? A gente tenta fazer, que é talvez a principal forma da gente conseguir ter uma audiência hoje no Social Bauru, é pensar no conteúdo pro usuário final, pro seguidor. Então, não é para pegar e ir no lugar e simplesmente fazer o que o cliente quer. A gente pensa primeiro no conteúdo que vai ser feito pro usuário final. Porque daí esse conteúdo sendo feito para eles, tendo relevância para eles, vai dar audiência e vai dar resultado pro cliente. Se eu fizer o que o cliente está pedindo, simplesmente eu vou fazer o que ele está fazendo na rede social dele, que vai zerar lá de curtida e de audiência. Então a gente sempre pensa numa maneira de como chamar atenção no começo do vídeo, né, engajar e daí informar a pessoa e no final fazer um call to action que é levar a pessoa para algum lugar para ela ir comprar ou o que for preciso ou ir atrás daquele produto. Né? Básico. Uma forma básica de se comunicar. Básico não, tô ouvindo você falar que isso é top, hein? Porque, ó, no processo de venda, consultivo, a gente fala muito pro vendedor, né? O cliente vai chegar e ele sempre chega achando que sabe o que quer. O que quer, e você que vai mostrar, né? E na você verdade. que vai dizer para ele, ó, para você ter o resultado que você espera, não é isso que vai te atender. É isso aqui, porque quem é o especialista é o vendedor, não é o cliente. Exato. Ele acredita que ele vai ter aquele resultado através daquilo. Sim. E aí vem logo a pergunta agora. Eu vejo você falando sobre o posicionamento com muita clareza, cara. Eu falo assim, eu entendo facilmente quando você fala, ó, o nosso posicionamento é esse aqui. Mas como é que isso se dá na integração de novos colaboradores? Quando você tem alguém chegando no time, como é que você vai lá dizer para eles, ó, cara, a gente tem um posicionamento aqui e a gente já tem um porquê e o como é muito claro para nós. Provavelmente quando o cara chega, ele só sabe o que é o Social Bauru. Sim. Sem dizer, ó, o que a gente faz, o que faz e como a gente faz isso aí. E principalmente na hora da venda, como é que é isso daí? Quem é que vende lá e quem é que chega... Quem é que tem domina o momento de dizer para o cliente, não, a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui para te entregar o que você espera. Sim. E não o que você diz que quer fazer. Sim. Primeiro... Você pode tocar naquele... vou tocar. Ele vai cair da cadeira. Na segunda resposta que eu vou dar aqui, você vai cair da cadeira. A primeira resposta é sobre como que eu integro os funcionários. Eu conto uma história, tudo aqui mais ou menos que eu falei, conto a história do Social Bauru, né? E simplesmente falo a nossa missão, que é valorizar Bauru e os bauruenses através de publicações. Basicamente isso. Então, assim...
só você falando que a gente vai valorizar, eles já entendem que não vai ter nenhum tipo de conteúdo que vai ser negativo, vai ser um conteúdo leve, vai ser para valorizar, vai ser para falar das coisas boas, cultura, entretenimento, gastronomia, negócios, né? Provavelmente Então, o cliente que chega querendo outra coisa tem que dizer, pô, isso já tá não, dentro da minha missão, hoje em preciso dia fazer já um não, ajuste já não nisso chega aqui. tanto, não tem tanta coisa. A gente sempre vai falar de coisa O leve. cliente já tá doutrinado, tá Já. catequizado. Já. E da parte de vendas... Não era nem isso, era outra nem coisa. é isso. Não, era outra coisa. A forma como a gente faz para orientar o cliente ele chega falando uma coisa, normalmente ele quer o vídeo com a Juliana. Eu quero que venha aqui. E é engraçado que às vezes ele chega falando assim, ele é dono de, sei lá, uma clínica... Veterinária. Daí ele manda um vídeo da Juliana comendo um hambúrguer. Fala assim, eu quero que a Juliana faça isso aqui no meu... Calma, você não tá entendendo muito bem como é que funciona. Ou aquela história você vai preparar um hambúrguer pra mim? Ou aquela história do storytelling que ele quer que você comece falando deste jeito. É verdade, entendeu? também Essa acontece parte que é bastante boa. isso. Também acontece bastante isso. Faz do jeito que você quiser, mas desde que seja isso aqui, né? Tipo Exatamente. E assim, normalmente a gente começa o vídeo com algo que vai chamar muito a atenção do público final. Né? Então, é aqueles 3 primeiros segundos que vai captar a atenção e a pessoa vai decidir se ela vai para o próximo vídeo ou não, né? Ela vai dar o scroll ali, vai para o próximo vídeo ou não. E daí a gente escolhe com muito cuidado o que vai ser essas 3 primeiras imagens, 3 primeiros segundos, né? E daí às vezes tem cliente que fala, eu quero que você fale que, sei lá, a gente é o melhor hambúrguer do mundo, é a melhor pizza do mundo. E daí a gente fala assim, não, a gente vai ser E neutro. ainda discute falando, mas eu sou o melhor, eu sou o melhor. Exato, Não né? pode falar que eu sou. Exato. E daí a gente tem jornalistas ali, né, pra fazer isso. Então, os jornalistas, eles querem ao máximo fazer de um formato jornalístico. A gente tenta manter essa neutralidade, né? E normalmente quando ele fala, eu sou o melhor... Tá, a gente vai precisar que você mande algum tipo de prova, né? Porque manda algum certificado, alguma coisa pra gente poder falar isso. Porque eu não posso tirar essa informação do nada. Pode ser da sua Porque o sogra, jornalista, ele acaba obviamente. pensando muito mais no formato de conteúdo pra entregar, né, a informação correta do que eu que sou publicitário, formado em publicidade, que vai fazer uma propaganda e vai falar o que for preciso falar pra É a vender, tal né? curadoria que, pô, vamos fazer a curadoria. Se você é o melhor do mundo, cadê as comprovações? Exatamente, né? Então a gente tenta fazer esse formato de informação. Então, entregar sempre algum tipo de entretenimento ou informação, ou os dois, né? Que é infotenimento, né? E daí, com isso, a gente consegue entregar um melhor conteúdo para o usuário final. Isso dentro do contexto de um cliente, né? De uma empresa. Então, a gente faz o melhor conteúdo que a gente pode, entregando informação ou entretenimento dentro do contexto do cliente. E isso acaba fazendo ele ser divulgado. E Legal. pensar com o cliente o que ele quer fazer e falar que ele é o melhor do mundo para entregar qualquer porcaria pro assinante final, né? O seguidor final. Então, assim, a gente tenta fazer antes o público maior. Porque a gente trabalha com uma audiência, né? A gente tem um veículo de comunicação, uma mídia, antes de tudo. Pô, eu vejo bastante valor, cara. Bem bacana isso. É uma consultoria, na verdade, né? Provavelmente, se ele fosse em qualquer veículo, ou um veículo menos... Tem menos clareza do que tem que Sim. fazer, ele vai impor. É que o tem ele uma- vai fazer, mas... Sim, é que tem uma diferença. Você pegar os veículos tradicionais, eles têm um espaço publicitário, certo? Então, o jornal, você vai ter lá um espaço que você vai colocar arte que veio de uma agência, certo? A TV, você está vendo o conteúdo, ele interrompe o conteúdo, entra um intervalo comercial e você vai colocar lá uma propaganda feita por uma agência. O rádio, a mesma coisa. Ouvindo a música, ouvindo algum noticiário, vai interromper e vai entrar o conteúdo. A gente não tem esse espaço publicitário. Então, se a pessoa quiser mandar uma arte pra gente não publica. Se ela quiser mandar um vídeo pronto dela, a gente não publica. Então, a gente pega o que ele precisa, faz o conteúdo, porque a gente entende da parte de conteúdo, e entrega pra gente mesmo. Então, não existe o espaço publicitário. Por isso você não é só um veículo. A gente é um Você criador é de conteúdo. Na verdade, a gente, criador de conteúdo. assim, todo veículo é criador de conteúdo, né? Então, o Jornal A Cidade, Mas ele cria o não conteúdo da autoral. notícia. Acaba sendo autoral, mas só que é uma notícia, entendeu? Sim. A Mas TV como também. notícia, A TV ela tem o jornal, ela tem a novela, ela é um criador de conteúdo. A diferença é que a gente usa esse conteúdo já misturado com o próprio cliente. Então a gente entrega um conteúdo legal, mas o cliente está envolvido. E o que você falou que eu ia cair da cadeira? Cuidado com o que você vai falar. Agora ele desistiu. Ele não quer lavar mais. Cuidado com O nosso atendimento ele tem uma consultoria de entender. A pessoa fala, eu quero fazer um vídeo para divulgar o meu evento. Fala assim, não, o vídeo não é melhor, esse formato é melhor. As pessoas estão muito acostumadas
com o vídeo, mas esse formato aqui é mais fácil, a pessoa vai bater o olho, já vai ler o que precisa, a gente faz essa orientação. É uma venda, acaba sendo um atendimento consultivo, uma venda consultiva. Mas durante esses 12 anos eu não tenho uma equipe de vendas. Daí a gente conversa depois. A nossa venda, ela é 100% passiva, né? Se fosse só ele, tava bom. Né? E daí quando o cara de vendas tá aqui, né? Ainda bem que você não tem. É a oportunidade. A gente vai conversar. Não, eu fiquei com medo de vir alguma coisa assim, né? Meus resultados são fantásticos e o meu processo de venda não existe. Não existe uma venda ativa, né? Não existe uma venda ativa. Existe um atendimento que pega tudo que chega, entendeu? É isso. Quando a gente fala do... Você sofre pedido. Sofre pedido, exatamente. Sofre venda. Mas isso que significa que o tem boca a boca também. Tem potencial. A sua marca tem um grande alcance, você tem reputação, credibilidade, as pessoas querem comprar e buscam. Se você começar a vender, então... É tudo questão, para mim aí, é tudo questão de estratégia mesmo. Porque quando a gente fala do processo de venda, muitas vezes a gente mistura o processo comercial com o processo de venda. Então, o processo comercial é tudo o que acontece durante a venda, até pegando a parte da entrega, a solução, o pós-venda, todo o processo comercial. O processo de venda é quando a gente está diante do cliente, quais etapas eu tenho que fazer. E aí, por menos que você não tenha isso descrito, você tem existe isso um processo de venda. Você falou, quando chegar, o que vai acontecer? Deixa eu entender quais são as suas expectativas, deixa eu fazer os ajustes para depois precificar e te dizer o que é. O comercial seria o atendimento, seria a venda, seria o pós-venda, às vezes o briefing que você pega, né? Toda essa parte. E a venda é a hora ali. É o diante mesmo, que o processo de venda é assim, quando o cliente tem um interesse ou quando eu quero oferecer alguma coisa, quais são as estratégias? Quais são as ações que eu faço? A pessoa quando ele quer comprar o Social Bauru, ele vai entrar pelo chat do site. Ou não, ele vai cair no WhatsApp. Ou ele vai cair no WhatsApp, mas alguém imediatamente vai ligar para ele. Isso tudo é processo comercial. Tá? Agora, liguei para ele. O que vai acontecer agora? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, até a gente ir no final. E poder medir isso aí e entender, onde tinha oportunidade, ou para converter mais, ou para vender com um ticket maior. Legal. Mas eu adoro essas empresas que têm muito tempo, porque eu falo assim que provavelmente isso não é feito lá justamente porque você não tem uma força comercial. Que é assim, voltar a oferecer nos clientes que já compraram e tiveram bons resultados. Eu até imagino que é natural não fazer isso daí. Mas eu fico pensando, será que tem grade para isso? Quer dizer, se você fala assim, tem espaço para isso ali. A gente tem um volume muito grande de clientes, porque inaugura, e daí a gente faz, e daí ele faz só a inauguração e não aparece mais. Então, assim, o volume, dá para chutar aí que deve ser mais de 12 mil empresas que já passaram pelo Social. Ele é digital, é ilimitado. Sim. Cara, seguramente isso aí seria uma grande oportunidade, né? Voltar lá. E imagine só, né? O empresário, ele não tem essa clareza que o Razeira, que você tem, que o Paulo tem, de que fala, você precisa ter uma estratégia de comunicação do seu negócio. Qual que é a estratégia? Quando inaugura, eu aviso? Não, eu vou te ajudar nessa estratégia também, Vai ter inauguração, vai ter um momento de comunicação mais forte, ou de acentuar isso, né? E aí eu vou te ajudar a fazer tudo isso. Então eu acho que tem sim uma grande ideia. A gente conversa depois. Tem uma grande oportunidade. Quando a gente fala sobre isso, eu fico imaginando, né? Com certeza você é uma mídia de entrada para muitas marcas, né? Que nunca fizeram nenhum outro tipo de investimento publicitário. Sim. E de repente você é a primeira alternativa que ele imagina, às vezes pode ser a primeira vez na vida que aquela marca fez um investimento, né? Sim. Acho que hoje em dia com Meta Ads, né, essas coisas assim, eu acho que ele já, o impulsionamento é muito fácil, aquele botãozinho do impulsionar, né? Se a gente não contar isso, turbinar, se a gente não contar isso como uma mídia, daí eu acredito que seja a porta de entrada mesmo. Também mesmo tendo aquelas questões assim, quando eu faço um Meta Ads, quando eu faço um anúncio nas redes sociais, eu estou atrelando minha imagem à Meta, ao Facebook, ao Instagram? Você só tá pegando a sua própria marca e falando de você. Eu estou comprando para você dizer assim, o Social Bauru está dizendo exatamente. que eu devo ser confiável. Exatamente. Mas, assim, que é um problema no final, depois. Que eu fico não, porque a gente tomou esse cuidado. Você sabe, né? Pode ser um problema. Sim. Porque na prática vocês acabam educando o mercado, né? Mostrando isso que você falou dessa consultoria que você acaba fazendo. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona nos primeiros 3 segundos. Deixa que o conteúdo a gente entende, isso aqui não vai funcionar. Isso tudo é uma baita de uma
de um ensinamento que você leva para os empresários, e se ele escutar, né, e acreditar em vocês e perceberem o resultado depois, ele vai aplicar essa mesma lógica em vários outros pontos do negócio dele, de comunicar e tudo mais. Mas quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, tem um ponto sobre essa questão de mídia, que é essa linha tênue de como monetizar, né, e manter a autenticidade. Quer dizer, vocês estão nesse meio onde o conteúdo que é pago pelo seu cliente, pela marca, vira um conteúdo que vai ajudar a informar, educar, entreter, e você transforma isso na linguagem de vocês em algo que seja consumível pelo público de vocês. Né? Transforma em algo que fique interessante para as pessoas consumirem, e não aquela coisa chata que é mais uma propaganda, comercial, né? ali que as pessoas querem pular o comercial e não consumir aquele comercial. Tem um quesinho de entretenimento, de divertido, de ser tornar leve. Storytelling mesmo que ele acaba criando. Isso. Mas nessa lógica de monetização e autenticidade, né, tem essa linha tênue que eu falei, ela é muito sutil. E muitas vezes se a gente pega, por exemplo, uma figura que é muito comum no mundo digital, que são os influenciadores. Muitas vezes a gente olha o conteúdo deles e fala, caramba, será que ele está recebendo por isso aqui? E às vezes o próprio influenciador, que no caso é um veículo também, parece que ele faz questão de não deixar claro. Só que essa questão aí quando puxa para brand, né, de você construir uma reputação da marca, você ter essa credibilidade, você construir uma confiança. Só é negativo para o influenciador mesmo. Sem dúvida. Porque a pessoa começa a não confiar mais. Né? Começa a não confiar, começa às vezes desvalorizar o conteúdo dele que é genuíno, falando, mas será que isso aqui ele está pagando, está recebendo, quando ele faz ou é autêntico? Um espontâneo, né? Exatamente. Mas nesse jogo aí entre aquilo que está sendo pago e aquilo que é espontâneo, né, e que não está sendo pago, não está sendo patrocinado, essa loja, eu fico pensando, veículos, eu já devo ter falado isso em algum momento aqui, eu sempre penso assim, nessa linha de jornalismo, né? Jornalista, para mim, vamos fazer um grande parágrafo aqui de uma coisa um pouco aleatória, mas vocês vão entender a linha de raciocínio. Se você pegar cronista esportivo, sei lá, se o cara tá no esporte, futebol, o cara é comentarista de futebol, o cara gosta de futebol, o cara tem o time de coração dele. Certo. E ele não fala qual é o time de coração dele. Sim. E aí, se o cara torce pro Flamengo e o Fluminense jogou, ele vai falar do Fluminense. A tendência dele é falar mal do Fluminense, porque o coração dele vai falar mais alto. Sim. Tem a emoção dele que tá ali. Sim. Isso cria também uma coisa única dele ser um colunista que você quer ler porque ele fala mal ou porque ele tem toda a identidade dele, né? Se fosse um texto neutro, não teria que ter a fotinho dele. É aí ali. que eu quero chegar, na neutralidade. Isenção. Para mim, no jornalismo não tem isenção. Não existe isenção para nada, né? Nem no jornalismo. Eu tô fazendo essa analogia. Tudo tem algum viés porque você tem um ponto de vista. Sempre, acabou. Esse é o ponto. E tá ali na mesa, não tem como você separar, né? O fato é, eu estou fazendo essa analogia com o futebol, mas isso se aplica à política, isso é muito claro hoje, né? Você pega para mim, assim, resumindo, eu acho que tinha que ser obrigatório que todo veículo de comunicação deixasse muito claro se ele tem uma tendência para um lado A ou B. No Brasil, né? Nos Estados Unidos, lá tem. A gente olha e sabe quais são os veículos de comunicação que são para a esquerda, para a direita. Sim. E isso ajuda a audiência a selecionar e falar, caramba, eu respeito a opinião dele, mesmo sendo contrária à minha, mas pelo menos ele está sendo claro, ele está sendo transparente. Isso ajuda a gerar essa confiança, credibilidade, que gera reputação e que para nós aqui é construção de marca, né? Sim. Então veículos, e você é um veículo, quando você já falou pra gente, você não entra em alguns assuntos que não tem a ver. Não, é assunto negativo. Então, assim... Sempre vai dar o viés... Buraco, polícia, apreensão de drogas... Campanha política. A parte política também acaba não entrando. Aparece alguma coisa de política porque tem uma inauguração de uma praça, os políticos estão ali, ele faz parte, não posso ignorar que eles existem também, né? Aparece, mas não é a gente não vai querer falar e comentar sobre o que está acontecendo no meio político, entendeu? Mas acaba entrando mais quando tem a parte política, né? Essa questão de tá para um lado ou tá para o outro, do jeito que você falou, né? Não, e impacta a sociedade como um todo, porque às vezes a opinião daquela pessoa que está indo na direção do que ela acredita, pela ideologia dela, seja de futebol, seja de religião, qualquer que seja a ideologia, isso não é uma coisa positiva. E a gente, trazendo aqui para o mundo, né, nosso aqui de marcas e de veículos de comunicação e tudo mais, eu acho que essa questão de monetizar e deixar muito claro, nós temos a nossa forma de gerar receita
é essa aqui. Certo. E quando a gente está gerando receita, quanto mais receita a gente gera, mais a gente consegue devolver para vocês em forma de entretenimento, de educação, de informação. Então é um jogo. Exato. Isso, né? Isso está na lei, na verdade, né? Isso, o CONAR, ele ficava monitorando isso. Se Por que você... ficava? Porque você não consegue monitorar Hoje é mais muito redes mais, sociais, né? né? Antes você olhava, você abria lá 3 jornais, 4 canais e já era, que você é olhava. sempre por Então, assim, denúncia, você né? tem que Então, avisar uma que aquilo é parte. uma propaganda e o CONAR pede, você pode ser multado. Aconteceu só com uma pessoa que eu lembro, que eu não acompanho tanta notícia para ver sobre isso, mas foi com a Gabriela Pugliese, ela fez uma publi e ela não falou que era, e ela foi multada lá, não sei quanto que foi, quando foi a multa, foi a única que eu vi. Mas imagina, ela é gigante, né? Ela, na época, sei lá, antes da pandemia, até ela já tinha 5 milhões. Então é fácil de ver isso. Então ela foi que foi o boi de piranha ali, né? Que acabou levando a multa. Mas Veio pra como lembrar que todo mundo, né? hoje em dia consegue monitorar isso? É quase impossível. É. E a linha tênue que você falou mesmo. Eu recebi isso daqui, ele tá me pagando por um post anterior, mas esse daqui eu tô mostrando, esse daqui não é. Esse daqui é espontâneo, mas eu tô mostrando esse produto aqui, mas eu anunciei ele lá. Mas esse daqui é espontâneo. Daí como que você chega? Tá, mas você pagou, você foi receber por isso. Não, mas esse story específico aqui é espontâneo, mas é o produto que foi pago lá. Começa a entrar numa linha tênue que quase você não consegue descobrir. O Social Ball coloca no final do post ali da copy, né, sempre tem lá conteúdo público editorial, a gente coloca para ficar dentro da lei ali, né? Um dia pode ser que chegue uma multa pra gente. Deixa eu entrar no outro ponto aqui. Todo trabalho que o Social Bauru faz, ele é totalmente orgânico. Sim, Correto? sim. E esse é um desafio de que uma empresa for trabalhar apenas no orgânico, ela vai ter um esforço e atrás desse esforço um investimento que mesmo tendo o veículo Instagram ou qualquer rede social gratuito, há um dinheiro a ser colocado ali. Tem que Então colocar. significa que Instagram ele não é gratuito, Facebook não é gratuito. Isso não é gratuito porque se você não colocar esforço você não tem resultado. Sim. Porque o alcance é muito pequeno. E você, por conquistar esse orgânico e ter alcance, você tem um veículo onde as pessoas têm um valor e por isso que as pessoas querem estar com você, porque de repente você entrega para as pessoas porque realmente você tem um canhão aí de audiência. Me fala um pouquinho sobre isso, aborda um pouquinho. Eu preciso sempre estar com um valor que sempre valha mais a pena do que ela pegar esse valor e colocar como tráfego pago na coisa. Ou não, né? Não, porque tem um valor maior. Tem um valor do não, conteúdo também, que ela não vai e conseguir a fazer sua um marca conteúdo que vai de um- chamar. Tem a marca e tudo mais, exatamente. Posicionamento, né? Então, o que é que vale mais a pena? Pegar esse valor e conversar com a gente ou colocar todo esse valor em tráfego? Depende se você tem uma agência que vai ter outro custo, depende se você vai ter um vídeo bem feito que vai ter outro custo de produção de vídeo, né? Técnicas, né, de você conseguir chamar atenção. E o Social Bauru tem uma questão também de alcance de interesse também, né? Então, se você tem uma marca, você vende lá comida para cachorro, existe uma quantidade de pessoas que está interessada nisso dentro de uma população de 380 mil habitantes. Então, você tem a população de 380 mil habitantes, né? Daí você diminui ela um pouco porque tem crianças e idosos que às vezes não tem nem celular, não tem nem redes sociais. E daí você diminui mais um pouco para as pessoas que têm cachorro e pessoas que têm interesse em seguir um Instagram que vai falar sobre comida de cachorro, né? Cada vez menor. O Social Bauru não, ele vai acabar pegando o interesse de provavelmente das 380 mil pessoas daqui, porque a gente vai falar um pouco de tudo, principalmente de comida, todo mundo come 3 vezes por dia, né? E daí aqui dentro desse público que está engajado, que está entendendo, que está querendo saber quais são as novidades, a gente vai conseguir entregar isso para o cliente. Fala em números mais ou menos aí pra gente. Hoje nós estamos com 176 mil seguidores. Se pegar lá aquela parte que mostra de visualizações, que entra nos insights, lá está batendo de 7 a 8 milhões de visualizações durante 30 dias. Uau, baita número. Legal, né? E o 176 versus a população, né? Sempre tem que mostrar qual é o universo, né? Porque as pessoas abrem, qualquer influenciador hoje tem 1 milhão de seguidores, né? E daí, pra mim, não existe o interesse de ter 1 milhão, porque vai estar inflado isso, né? Então, 176 mil seguidores dentro de 380 mil habitantes, é isso. Esse é quase um teto. Sensacional. Eu estava hoje numa reunião com um cliente para uma campanha com um influenciador, né? E eu estava mostrando para o cliente que, na verdade, o grande interesse necessariamente não é só nos seguidores, tem mais de 1 milhão. É que a influenciadora é uma artista. Ela tem a capacidade de se comunicar muito bem, ela é midiática e ela é uma produtora. Ela produz o conteúdo. É o quê? Clínica. Uma clínica, tá. E ela é uma produtora. Não, pra você ter uma ideia, ela está grávida e a clínica trata de gestação. Legal, perfeito. Então vai ser construído durante 4 meses uma baita de uma história que com o nascimento do bebê tem uma conexão extremamente profunda. Perfeito. Então mais do que ela ter 1 milhão,
é você ter a artista que está naquele momento de... Tem tudo a ver com o Está grávida, vai nascer o bebê. O bebê é a concretização da história, na prática. Perfeito. E eu digo isso porque no Social Bauru tem um pouco disso também. Você tem a Juliana, que é a artista por trás, porque, pô, eu quero veicular algo, eu tenho que contratar um artista? Não, você tem um artista. Não, eu preciso contratar a produção? Não, eu tenho a produção. Eu preciso veicular onde? Eu tenho como veicular. Então, Acabei de aumentar meu valor. Caramba. Percebe? A pessoa chegar não... lá em casa agora e mudar. Mas é produção, né? É apresentação e veiculação. Agora, é o que a gente discutiu algumas semanas atrás sobre a questão do empresário não compreender e não saber se planejar para isso. Para entender que não adianta fazer uma única vez e vai dar tudo certo e vai acontecer e acabou. Ele ter essa constância, ele planejar no médio e longo prazo as ações, tudo que uma agência sempre quis fazer para o cliente, e às vezes o empresário acaba não tendo essa mentalidade. Perfeito. Tem um ponto sobre isso também que eu fico pensando, é um desses outros riscos do empresário que às vezes não é nativo digital, enfim, quer aproveitar da melhor maneira possível para fazer a marca dele aparecer bastante nesse mundo digital. Tem um toque de imediatismo nisso também. Muitas vezes eles acham que vou colocar uma postagem hoje e está tudo resolvido. Você sempre fala muito sobre isso, né? Você tem que dar um tempo até para que tenha um aprendizado ali, no mínimo uma semana, para que aquele mídia conteúdo paga, assim, na mídia tá paga. funcionando, não está funcionando, você vai fazendo as correções até que em algum momento o negócio escala. Exato. Mas esse imediatismo que os empresários têm por default, né, por configuração básica, todo mundo está muito imediatismo. E pela ansiedade. A questão de precisar buscando de resultado resultado rápido e tudo mais. Muitas vezes ele corre o risco de ele iniciar uma aventura pelo digital, de tentar, e às vezes ele até coloca um esforço, aquilo que você está falando de 1%, 3% das pessoas que fazem conteúdo, às vezes ele até começa a fazer conteúdo, só que ele tem um esforço, ele não enxerga o resultado rapidamente, e ele desiste, ele para no meio. Mas tudo que você está escrevendo é para tudo na vida. Exatamente. Fazer exercício, né? Você vai na academia, faz exercício, se olha no espelho e não vê o esforço que você acabou de fazer, você não vê o resultado. É tudo, você tem que pensar a longo prazo. Abrir uma empresa, quer fazer exercício, tem que criar o hábito. E para fazer conteúdo é a mesma coisa. Você tem que fazer um conteúdo porcaria no começo e faz só para comparecer. Só para estar ali fazendo conteúdo. Passou um tempo, você já se acostumou que você vai fazer esse conteúdo todos os dias. Daí depois você vai mexendo e vai aprimorando. Isso que eu acho o problema é o ser humano. É isso. Mas você sabe que... Mas é uma questão de... Talvez de... gostar mais, né? Eu escrevo um artigo e eu escrevo uma newsletter. Já está batendo um ano. Só que tal das redes sociais para eu ficar fazendo stories. Rapaz, eu desisto fácil. Começo, mas desisto. Não tem a ver com se olhar também, ver o jeito que você está falando. Você está falando que eu sou feio? Não. Não, eu tô... Também. Eu falo que existe outra coisa, você está escrevendo. Né? Existe uma coisa de vaidade, de você ter que se arrumar. É diferente fazer uma newsletter, né? De edição, eu tô falando desse jeito. Eu tô reparando esse jeito que eu tô falando, tá meio estranho. Daí você se vê falando, é complicadíssimo. É muito mais difícil. Que você vai fazendo. E essa linha de raciocínio é assim, quando a gente fala aqui para empresários, e é um excelente exemplo isso que você faz e o que a gente está conversando aqui. Porque assim, tem que pensar sempre, aí puxando para brand também, a construção é de longo prazo, claro. Esse jogo é de longo prazo. Claro. Mesmo que você possa aproveitar oportunidades que estão ali no mundo digital, que pode ser alguma coisa rápida, e às vezes vai dar um resultado rápido, quando você fala de restaurante, muitas vezes naquele final de semana, naquele dia, pode ser que lote aquele restaurante. Vai lotar. Ele faz lotar o fim de semana, mas não é o fim de semana que vai fazer o seu negócio. Não adianta você só dar um resultado imediato se você não fez algo que gerou um residual na cabeça das pessoas. Exato. As pessoas vão lembrar daquela marca no final de semana seguinte, de uma maneira orgânica, não porque ele pagou de novo. E tem outra. Lota o restaurante. Mas e qual foi a experiência que ele teve no restaurante? Ele estava preparado. Aí entra no outro ponto. Ele estava preparado. Ele preparou. Porque pode ter sido negativo, entendeu? Ele treinou a equipe dele para receber esse volume de pessoas que ele está gerando. Exato. Olha que bacana, né? O cara precisa ter uma estratégia de venda também, cara. Claro. Ele tem que falar, cara, você está fazendo uma ação publicitária aqui. Eu sou bom nessa ação. Eu vou colocar gente para você, tá? Cuida aí da qualidade do teu produto. Porque a experiência precisa ser boa, mas cuida também da estratégia de fidelização. O que você vai fazer para fidelizar uma parte desses caras que estão aqui? A comida vai ser boa, o lanche vai sair na hora. Eu falo, não, cara. Isso aí é obrigação. Para colocar o volume que vai sair. Você tem essas coisas tem que ser obrigação, mas você tem que ir além
além disso daí, quer dizer, qual que é a tua estratégia para você continuar fidelizando? E tem Ou fidelizar. Tem alguns lugares que a gente orienta, né? Aí, ó, show de bola. Porque tem Eu vi isso como oportunidade, tem tá? um termo, sim, tem um termo que a gente usa lá dentro que é quebrar o lugar, né? Ó, puta, quebrou. Ontem a gente quebrou o lugar, que é faz a publicidade, normalmente delivery. O cara não dá conta, daí vem um aviso nos stories. A gente teve que fechar mais cedo, não sei o que lá, por causa da quantidade. Então, assim, quando é um lugar que a gente vê assim, ó, é pequeno esse lugar, o pessoal do atendimento já começou a olhar e falar, é pequeno esse lugar. Ó, você contrata uma pessoa a mais, um freela aí pra ajudar, porque vai dar pessoa e tudo mais. Eu falo ainda mais, né? Ter uma estratégia mesmo de fidelização. Quer dizer, ó, você vai ter muitas experiências aqui, vai ter muita gente chegando. É pressuposto que a qualidade seja mantida, a qualidade que você nos apresentou e que chancelou a gente vir fazer esse trabalho com você seja mantida, mas e o que mais você vai fazer para dar continuidade para isso? Você vai cadastrar bem o cara, você vai oferecer um voucher, você vai falar com ele, ó, para vocês eu vou entrar em contato depois nesse dia, é importante porque eu quero entender se tudo correu com bem. Quer dizer, qual que é a estratégia para não ficar só na venda passiva? Porque se vai ser pontual, o cara precisa pensar nisso aí. Mas eu quero fazer a pergunta que eu tinha planejado. Só pegar, é clássico nesse segmento o cara não capturar o cliente. É o dia que ele não cadastra. É o dia que ele deveria cadastrar e o dia que ele não cadastra. Vende, o cara consome, mas o cara não captura ele como cliente, não tem contato. E o anúncio, quer dizer, essa divulgação que você faz, a missão muitas vezes é trazer o cara pela primeira vez naquele estabelecimento. O que vai fazer ele voltar na semana seguinte, na seguinte, na seguinte? Aí é função do empresário pensar nisso. Eu brinco falando sério, né? Primeiro que eu tenho uma pergunta para negócios que não possuem uma boa base de informação do seu cliente, desde cadastro, telefone, endereço, perfil de consumo. O cara poder olhar ali e falar assim, tá aqui o que esse cara comprou nos últimos 12 meses meu, porque eu entendo ele dessa forma. Eu digo que para esse tipo de negócio, ele tem que ficar pensando sempre qual será a próxima pandemia. O cara que não tem o cadastro. E tem alguns negócios que dizem pandemia toda semana. Né? Porque eles têm uma ação lá que faz o negócio ter movimento, mas ele não faz nada com aquilo. E semana que vem, daí tá tudo vazio, aí, daí tá a pandemia. Imediatamente depois da ação, a pandemia começou para ir de novo. Falou, cara, não tem mais ninguém aqui. Falou, cara, a pandemia, você tá vivendo a pandemia toda semana. Mas a pergunta que eu tinha pensado e talvez ela seja muito provocativa, né? É que assim, eu tirei um grande peso da minha consciência quando eu li nos Hábitos Atômicos, o livro Hábitos Atômicos. Eu li 2 vezes, acabei de terminar pela segunda então vez. Vai ser show de bola. Tem um momento no livro que ele fala sobre, cara, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Porque o sucesso do seu negócio tem um ingrediente de acaso. Tem o acaso. Sim. Então, o que acontece para muitos negócios que não têm sucesso? Eles não estavam preparados para o momento do acaso. Eles não foram persistentes, não foram constantes, e aí veio o momento e falou, cara, você não estava preparado. Sim. Por que eu tirei o peso da minha consciência muito grande? Porque eu já tenho alguns anos, da altura da minha ignorância, fazendo direito. Falar, pô, a minha consultoria tem uma proposta legal de valor, a gente influencia realmente os resultados, a gente ultrapassa até o que a gente se compromete em entregar. Na imensa maioria das vezes a gente faz além do que estava previsto no escopo do projeto, né? Legal. Putz, mas apesar de ter prosperidade, e eu tenho muito orgulho das conquistas, ainda eu percebo, pô, poderia ter ido mais longe, mas o acaso ainda não aconteceu. E isso, quando eu li o livro, me fez lembrar o seguinte, cara, eu preciso continuar persistindo, constante, nessa qualidade, nessa entrega, porque eu ficar esperto com o acaso. Eu preciso estar pronto para na hora que tudo isso acontecer. Qual foi o momento do acaso? Medo. Qual foi o momento do acaso para o Social Bauru? Qual momento você falou assim, olhou no espelho de manhã e falou, acertei no cu da mosca, cara. eu acertei o que aconteceu. Eu vinha tentando desde os 8 anos de idade, né? Desde os 8 anos de idade eu venho fazendo isso e agora eu falei, cara, tava pronto, aconteceu. Você lembra desse momento, mais ou menos? Porque assim, não é, eu falo momento que pareceu um momento pontual, mas você lembra assim, desse lugar, né? Falar assim, ó, foi entre janeiro e abril do ano tal que eu percebi. Eu acho que foi bem no começo. Eu sempre olhei o Social Bauru como algo grande. Eu sempre trabalhei
esse negócio vai funcionar. Pensando como um negócio grande, apesar de estar sozinho na empresa logo no começo, né? Tirando foto e postando. Foto. Mas eu sempre pensei como algo grande e um negócio para a vida, o longo prazo, que é o que a gente estava falando. E daí vai, tira foto, entrega o cartãozinho, aquela história que eu contei para vocês, né? E vai fazendo essa constância que é mais ou menos tudo que a gente falou aqui agora. Um momento, talvez, é logo no começo, quando... Que ano que foi isso aí? 2013? Março de 2013 eu comecei, né? Acredito ali mais já pro meio do ano de 2013, como eu comecei o Social Bauru? Eu tirava foto particular para a pessoa que estava inaugurando. Então, ela queria um fotógrafo, porque não existia ali, ela podia fazer jornal, podia fazer revista, mas não existia uma coisa parecida ali com o Social Bauru. Eu tirava, então, a foto particular. Não tinha como virar para ela e falar, eu tenho um Facebook de 0 curtidas e eu vou postar lá e você me paga, né? Não, então eu fazia o particular. Então, eu tirava a foto do evento dela, entregava num DVD para ela, né? E, ao mesmo tempo, pedia autorização para publicar no Social Bauru. Deu coisa de 3 meses, assim, as pessoas começaram a chamar para aparecer no Social Bauru e não para fazer a foto particular. Então, talvez tenha sido isso. Opa! Mas é o acaso, porque... Acaso, Quantos cara. podiam ter feito o Quantos acaso. propondo Você vinha fazendo, estava sempre fazendo e teve um ingrediente do acaso que eu queria muito perguntar para alguns caras, né, de muita relevância aí no cenário brasileiro. Tem uma coisa que talvez responda até melhor essa pergunta. Eu sempre vivi em Bauru, né? E sempre tive essa coisa, o jornalzinho, o site da 8ª série, o blog por 10 anos e tudo mais. E daí, a hora que tava nesse final de blog e tal, eu trabalhei em 94 FM, TVT, eu trabalhei em veículos de comunicação, jornal Bom Dia, né? Eu fui para São Paulo e trabalhei por um ano num blog lá que era famoso, né? Que chama Jacaré Banguela, que ele era um blog de humor e editava os vídeos para ele, né? E daí, durante esse um ano, eu percebi que Bauru não tinha nada voltado para questão de internet, nada forte. E daí eu falei assim, cara, eu sempre fui forte nessa parte. Por que eu tô em São Paulo tentando conquistar um negócio gigantesco que é atingir... Eu lembro do Jacaré Banguela. Lembra? Lembro. Tentando atingir uma coisa gigantesca que é brigar com elefantes aqui, sendo que eu tenho um histórico super legal na cidade e eu posso ser essa pessoa, esse elefante lá, entendeu? Talvez foi esse pensamento indo para São Paulo e tomando uma proporção que eu falo, cara, lá eu consigo. Voltei. Vou voltar para ser persistente e constante lá, que parece que o acaso já aconteceu, eu não percebi. Exato. Tem uma coisa interessante nisso aí, que até a gente conversou, né? Por que Social Bauru? Por que não Social, etc., outras cidades e tudo mais? Você falou sobre isso, né? De que, na verdade, tem a ver com o que você acabou de citar, né? Que você identifica essa oportunidade numa cidade que é a sua, e tem muita coisa que dá para fazer, né? Sim. Dá para ser uma coisa gigantesca dentro do nicho. E acho que aí vem um aprendizado, de repente, para os empresários, nesse sentido de, às vezes, você não é querer abraçar o mundo. Você tem aquele nicho e você dominar aquele nicho faz muito mais sentido do que você ficar dando tiro para um monte de lado. Às vezes você nem entende direito quem é seu público, qual é a sua missão e tudo mais. E vocês, nesse sentido, vocês têm até uma lógica de uma comunidade, que vocês vão criando essa comunidade também, né? Talvez vocês tenham lá dentro, qual é a comunidade de vocês? O perfil, o que torna todos os seus seguidores, o que tem de geral entre eles, assim, os interesses são comuns, o perfil é comum. Eu quero saber o que está rolando em Bauru, pode ser uma questão geral, mas às vezes você tem ali dentro comunidade dos cinéfilos, comunidade das, sei lá, mães que querem saber onde vão levar os filhos no final de semana, a comunidade de quem quer comer comida mexicana, e você tem as pessoas que querem comer comida. Então você tem os empresários que querem ver quais são as empresas que estão abrindo. Exato, então são nichos dentro desse nicho. Mas é um nicho que você dominou e você foi fortalecendo. Então isso eu acho que vai um aprendizado, né? Ao invés de querer abraçar o mundo... Quando você quer abraçar o mundo, você olha muito o tamanho, daí você não começa a dar o primeiro passo. Você trava porque você vê o tamanho. Você começa sempre a pensar lá em cima. Tá, eu vou fazer isso. Para fazer isso e daí um dia ser o maior do Brasil, você trava no primeiro degrau. E daí você tem que dividir essa tarefa em várias tarefinhas, né? Quando você pensa muito grande, você acaba travando tudo. E tem a lógica de brand em cima disso, que é justamente isso. Você vai criando fãs, você vai criando esses seguidores fiéis, eles viram defensores da sua marca, e eles viram, a partir do momento que você dá voz para eles também, né? Você fala e ouve, né? Que na verdade essa é a grande diferença do digital, é isso também, né?
mas você vai criando essa comunidade no redor da sua marca e você vai, quanto mais você vai fortalecendo, mais você vai gerando resultados concretos disso, inclusive financeiros, né? Sim, Inclusive de resultado, de grana no bolso, né? Sim, total. E eu vejo esse lance do Vinícius muito alinhado com o que eu acredito e vejo que é motivo de sucesso e desempenho de muitos negócios: a persistência, a constância, não se deixar sabotar, né? Porque provavelmente muitas armadilhas foram colocadas no caminho. Você falou, em determinado momento me tiraram daqui, me levaram para São Paulo. Falou, não, é aqui. Provavelmente a própria Social Bauru deve ter alguns momentos ali que você foi quase seduzido a mudar a direção. Sim. E você falou, não, eu tenho convicção. Isso aqui é o meu caminho e é isso que vai fazer a empresa ter sucesso. Eu entregar minha proposta de valor, ficar orgulhoso da entrega, né? Eu acredito sinceramente muito nisso. Eu falo que você vai ser provocado a mudar o caminho, né? E é quase que um teste, né? Fala, vamos ver se você está convicto mesmo do que você quer fazer. Eu percebo isso até na minha consultoria, assim, várias vezes vieram seduções, assim, por que você não vai por aqui? E às vezes algumas seduções para o caminho mais fácil, né? Que acho que é o principal, fácil, né? Mais fácil. Falou, mas se fosse para mim, né, cara, não seria tão fácil assim, né? Sim. Por que tá sendo fácil? Porque provavelmente isso não seja para mim. Deixa eu colocar um ponto. Vamos deixar registrado neste episódio do podcast a história dos mais de 50 mil cartões. Vocês conhecem essa história? Você conhece? Não. Escrevi na minha newsletter. Você também, nem pra ler, né? Tem que ler. Tem que ter. Essa história. A gente acabou de falar, estamos sendo assediados por muita coisa aqui, né, pô? É muito conteúdo, muito conteúdo, 1 a 3% lá tá criando conteúdo demais. Essa história precisa ficar registrada. Eu comecei a Social Bauru tirando foto, né? Então eu ia com a câmera, fazia foto das pessoas, né? E de eventos empresariais, inaugurações, lançamentos. E lá desde o começo eu queria um cartão de 5 centímetros por 5 centímetros, né? Quadradinho assim, com o logo do Social Bauru na frente. Atrás, facebook.com/Social Bauru. Só, clean, né? E entreguei. E fui atrás para fazer em gráfica, que manda por correio, assim, era 3 centavos cada cartãozinho. Falei assim, eu vou distribuir isso até o Facebook do Social Bauru ficar gigantesco. Eu vou distribuir. Não importa se talvez essa pessoa tenha recebido ou não, vou entregar esse cartão. Então, tirava foto e daí, na hora de tirar foto, eu sempre pensei como um fotógrafo social, né? Eu não posso tirar foto e virar as costas, né? Aquela pessoa não vai descobrir nunca de onde eu tirei a foto. Então, tirava a foto, chegava até ela, mostrava a foto, vê se piscou, se ficou legal, quer que eu refaça a foto. Então, essa é meio que a característica de um fotógrafo social, que eu criei na minha cabeça, talvez. Né? Não um fotógrafo que vai simplesmente tirar a foto e entrar no coisa. E a hora que eu mostrava a foto, a desculpa perfeita para entregar o cartão. Sempre andava com um bolo de cartão com uma mão, na mão a câmera aqui e outro bolo aqui na mão. Então, mostrava, já entregava o cartão. Podia ter 8 pessoas na foto, eu entregava para as 8 pessoas, porque elas iam querer ver a foto, né? Normalmente junta gente em volta para ver como ficou a foto, né? E entregava. E daí continuava fazendo a festa e entregava mais uma vez. A pessoa, na mesma festa, podia ter pegado, eu não vou lembrar a cara dela, pega mais um, ela fala, não, já peguei, já tô com 5 desses na minha bolsa e tudo mais. E bateu 5 anos de Social Bauru entregando cartão, eu e outros fotógrafos também, né, entregando esse cartão, 52 mil cartões. Uau! Persistência. Ele, quando ele tava falando, eu lembrei do pai do Zezé de Camargo e Luciano. Ligação, Falar, né? Ligação. Cara, vou ligar até tocar a música, cara. Vou ligar todo dia. Uma coisa que eu pensava é assim, às vezes a pessoa, ela não vai... ela pode jogar fora o cartão. Mas ela bateu o olho por 2 segundos no logo do Social Bauru. Eu pensava isso. Ela pode jogar, às vezes, esse cartão na bolsa e ela vai ver no dia seguinte, ou ela vai descobrir daqui 3 semanas, mas não importa. Quando eu tô pegando a minha marca e mostrando pra ela. E daí ela vai lembrar disso. Social Bauru é famoso, verdade. Social Bauru, já ouvi falar esse nome, verdade. É isso que eu queria. E é basicamente fixação de marca. Não parar de ficar entregando. Deixa eu perguntar uma coisa pra você dentro disso, só... essa constância que você falou, né? Eu fico pensando também... os empresários, muitas vezes, chegam até você achando que uma publicação ali vai resolver o problema dele. Você costuma também tentar ser educativo nesse sentido de que ele precisa ter uma frequência, precisa ter uma repetição, precisa ter uma sequência de longo prazo para ele ter o resultado? Só vindo aquilo. Esse é o meu erro lá, que a gente vai conversar. Falou aqui, ele é uma recorrência, cara, né? A gente vai vender um pacote pro cara. O cara vai ter 3 opções ali, ó. A gente pode fazer isso aqui, a gente pode fazer isso e mais isso, a gente pode fazer isso, mais isso, mais isso. Eu acredito que pra você é a terceira opção. Você precisa ter a inauguração, você precisa ter um rebrand aí, ou
ou uma batida de novo, um repique nesses caras, e você precisa ter um complemento lá. Isso vai funcionar Assim, a dos mais médio últimos prazo, 2 anos pra cá, a gente criou alguns produtos a mais e às vezes ele compra no primeiro momento ali 2 ou 3 produtos, daí solta um mesinho depois, tal, mas não é uma coisa longa, vamos fazer por 2 anos um pacote, sabe? Não tem essa coisa de super longo prazo. A gente aumentou um pouquinho, mas antes era isso. Bateu, cobertura fotográfica, tchau. Você entrega os resultados? Em que sentido? Entrego. Ele dá muita audiência sobre. Não, tô brincando. Você quer eu posso ainda Relatório. no relatório? Resultado, relatório, ó. Hoje em dia não precisa mais. Eu por um tempo eu entreguei, mandava um PDF com prints, né, e mostrando tudo, mas hoje em dia não precisa mais porque hoje tem a físico. collab. Não, tem a collab, daí ele tem acesso Ele aos vai ver. insights, entendeu? E ele vê o resultado fisicamente. Ele vê em acontecer. tempo real, em ele tempo vê real, né? acontecer, ele vê acontecer. Talvez seria legal uma forma de entregar isso mais mastigado para ele, né? Porque ele clica em site e ele vê lá que número é esse, isso daqui é legal, isso Automatizado. automatizado, exato. A IA fazendo uma porque análise. ele olha a audiência e ele fala, tá, essa audiência é grande comparada com o meu Instagram, mas ela é grande comparado a todo o resto quando faz uma divulgação pelo Social Bauru. Então ele fica nessa comparativo dúvida. é legal, comparativo, né? pelo contexto do que é o nosso, porque daí eu paguei isso aqui, mas tá baixo ou tá alto isso Nós comparado vamos com vender todo o uma resto? consultoria comercial para Bora. ele junto também. Que a Bora. gente vai falar, cara, pra você saber se deu certo, você precisa de um consultor comercial para poder ter os indicadores antes e depois. Aí você vai falar assim, ó, tá aqui a quantidade de volume de visualização, mas vamos olhar seus indicadores, ticket médio, positivação. E tem um preparo que talvez a gente vai conversar depois, tem um preparo que precisa ser feito também. Porque assim, o cara, eu sempre dou o exemplo da borracharia ou da loja de colchão, né? O cara, ele chega pensando que ele vai ter uma audiência do hambúrguer. Do vídeo de hambúrguer, entendeu? E isso é complicadíssimo, Claro. porque a expectativa dele tá alta em entregar o hambúrguer lá, a pizza lá que vocês colocaram, bateu não sei Mas quantos de você visualização. já tem um Big Data por segmento? Alimentação, concessionárias. Tenho nada. Pois é, ó. Dados, o Big Data você tem. Só não tirou a informação só não- lá ainda. só Não estruturando virou essa insight informação. ainda, né? Para finalizar, a ideia do acaso é muito bacana, porque... Por que eu falo que a ideia do acaso é provocação? Porque quando a gente olha a tua história, fala assim, alguém pode estar pensando, acaso caramba, o cara remou pra chuchu, o cara, 52 mil cartão ali, ó, persistente, constante, tira foto, entrega o cartão, né? Mas existe sim, né? Tem que ter todas essas ações, tudo isso daí, mas tem um momento que você fala assim, putz, deu certo. Eu estava na esquina, no lugar que a oportunidade, no momento que a oportunidade apareceu. Puta, meus parabéns, uma grande história. Valeu. Eu acho o Social Bauru fantástico para a cidade, fantástico. É legal a gente interagir com as pessoas e ver que todo mundo conhece, todo mundo fica esperando, né? Quando aparece, é motivo de status mesmo, quando alguém aparece lá, quer mostrar para todo mundo que aparece. Um baita case de sucesso aí, uma baita história bacana. Mas, Razeira, se alguém quiser, no seu negócio, na sua empresa, fazer com que ele se torne o Social Bauru, do segmento dele, você consegue? Não virar concorrente seu. Não, do segmento dele. segmento dele. Legal, MR Tempo, estratégia de gestão de marcas, e o que a gente faz é justamente tentar fazer com que aquela marca ressalte na multidão. E quando a gente fala de veículos, quando a gente fala de oportunidade de mídia, das próprias marcas serem as mídias delas, a gente sempre tem que lembrar isso, né? Tem que ter um diferencial, tem que ter uma razão de ser, tem que ter algo que aquela marca realmente entregue de diferente para ela se ressaltar. Não é só botar um holofote ali e achar que todo mundo vai olhar para você e está tudo resolvido. Então, a gente precisa preparar as marcas para que quando elas cheguem no momento de ir lá para o Social Bauru, elas estejam aptas a terem o melhor resultado possível, que ele vai ajudar a trazer o público, mas a gente ajuda justamente a estruturar essa visão mais de longo prazo. Sempre é uma visão de longo prazo que essa marca vai ser construída para ser fortalecida com essas ações constantes, frequentes, coerentes, alinhadas com o que aquela marca representa. E o que a gente faz é isso, é tentar alinhar essa visão do empresário para que ele saiba que a marca dele precisa ser construída dentro de casa, com as ações, aquilo que ele realmente entregue, para que aquilo que ele vai prometer da porta para fora esteja alinhada, e aí a gente faz a marca ter sucesso, né? É desse jeito que a gente acredita que está contribuindo aí com a humanidade. E você? Bom, se eu pegar uma marca tão forte assim como Social Bauru e essa que você construiu, ficou fácil o meu jogo. Né? Mas na Rex Sales Performance, eu vou contar uma história. Hoje de manhã eu estava direcionando para a minha equipe para fazer o orçamento de horas de 4 projetos voltados para atendimento, para
atendimento ao cliente através de execução de relatórios automatizados, direcionamento de atendimento para cliente e resposta automatizada com o uso de inteligência artificial. Então, basicamente, a gente começou fazendo marketing digital e se voltando para tecnologia, cada vez mais para automação, cada vez mais para inteligência artificial, sempre eu tendo o olhar que eu preciso gerar e ajudar o cliente a ter demanda para a área de vendas e para a sua vida, meu amigo, ficar muito mais fácil. Para a minha vida ficar bem mais facilitada. Na Jump, a gente acredita que não é importante somente a atração e a retenção. É fundamental que você tenha um bom processo de vendas. E eu gosto muito da expressão vendas é o fim, gestão comercial é o meio. O que acontece de resultado no teu caixa é fruto da tua gestão comercial, que tem a ver com a estratégia de atração, de retenção, mas principalmente do que você faz dentro do processo de venda. E a gente está totalmente disposto a bater um papo contigo para te ajudar também. Quem sabe a gente não coloca um novo Social Bauru em outro segmento para funcionar aí nos teus resultados. Legal? Como é que a gente faz para contratar o Social Bauru? É possível? Tem vaga ainda para os próximos 6 meses aí? Tem bastante lá. Ainda mais com a consultoria. E depois vai aumentar mais aí. Vamos aumentar. Entra no Social Bauru no Instagram, no Facebook, site socialbauru.com.br. Entra lá em contato pelo WhatsApp e daí a gente atende vocês. Legal. É só procurar, hein? Vale a pena. Vamos para casinha? Boa. Um abraço, gente. Até a próxima, hein? Obrigado, Valeu. Valeu.